vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja contigo nesse tempo de mensagem, tempo de reflexão. Inicio perguntando: você assistiu às mensagens da semana passada? O que você aprendeu com o bom pastor? O tema, lembra, foi Aqui Estou Eu, de Isaías capítulo 6. E sempre a dinâmica é, a partir de Atos 8, lembra de Filipe e Eunuco, é o colocar-se à disposição que a gente ouviu, ouvir e seguir e reconhecer a voz do bom pastor, de anunciar a Cristo que é a porta e é vida, e continuar evangelizando, porque existem outras ovelhas, outros apriscos que precisam ser alcançados. Por isso, o que a gente não pode esquecer é que ser cristão, por mais tranquilo que seja ser cristão e por mais benefícios que a gente tenha e não precise, Deus nos dá alguns benefícios, como nós somos justificados por graça e fé, e justificados é se tornar justo diante de Deus, é receber o perdão de Deus, e é como se nada tivesse acontecido. Também assim nós ficamos livres da lei, lembrando sempre que a lei ela precisa ser cumprida, mas a gente não cumpre mais pela obrigação, mas sim pela graça que estamos em Cristo, e por isso nós cumprimos a lei. Nos tornamos filhos de Deus, somos um em Cristo e as divisões desaparecem. Eu sempre penso e reflito que eu não gosto e realmente não me sinto à vontade quando ouço pessoas falando mal de pessoas. Não digo sobre igreja, mas em todas as áreas da vida da gente, quando a gente ouve isso, é algo que sempre traz um desconforto. E eu não quero julgar o mérito da questão, se é verdade ou se não é, mas é parar de enxergar o outro, não é mais enxergar o outro, o melhor do outro. A gente para de enxergar e a gente às vezes não entende porque o outro é diferente de mim, ele não é igual a mim. Então a gente tem grandes dificuldades. Por isso, a palavra de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis com todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, não precisamos ser iguais. Além de benefícios, temos que nós somos constituídos descendentes espirituais de Abraão, somos feitos herdeiros da promessa. O que a gente às vezes questiona é que sobre esses benefícios elas vêm muitos questionamentos. Por exemplo, por que Deus livra uns e não outros se todos são filhos de Deus? Por isso a palavra que quer nos acompanhar nesta mensagem é a palavra de Gálatas, capítulo 3, do versículos 23 a 29, que nos diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestiste. De sarte, não pode haver judeu nem grego, nem de escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que a palavra nos diz que a fé estava pela tutela da lei, estávamos encerrados nessa lei, mas existia um futuro a ser revelado, e a gente sabe que é Cristo Jesus. Tutela é o encargo dado a alguém para cuidar da pessoa e dos bens de um menor. Então a lei era o servo, era o aio. E o aio veio com a lei, veio cumprir a sua função, que ela sempre foi a função do aio, era temporária. Porque o aio era um escravo que conduzia as crianças à escola
seguramente e vigiava todas as atividades com disciplina severa. Ele podia até castigar. Ele representa, o aio representa a lei. E com a boa nova da salvação, ninguém precisa guardar a lei do Antigo Testamento e nos conduzir a Cristo. Não haverá cristão se não há a lei. Precisamos entender a lei para ser cristãos. Então, a lei conduz as pessoas a Cristo, porém Cristo tira o pecado. Por isso, cremos em lei e evangelho. A lei nos mostra que somos pecadores e o evangelho nos liberta desse pecado, nos dando a vida eterna quando confessamos o nosso pecado em arrependimento de coração, porque os nossos pecados foram pagos na cruz por Jesus Cristo. Isso significa ser justificado por fé. E aí diz a palavra, a partir do versículo 25, que vindo a fé, já não mais somos subordinados a esse aio, não somos subordinados a essa tutela da lei. Porque o versículo 26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí batizados em Cristo, revestidos de Cristo. E aqui o batismo apresenta e se mostra e aponta a um sinal externo do abandono do mundo e da servidão da lei e da entrada na família ou corpo de Cristo. Revestir-se de Cristo significa manifestar-se as suas qualidades. Se olharmos Colossenses 3, 10 a 17, que é um pouquinho longo, mas é sempre bom rever. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Isto é revestir-se de Cristo como amados de Deus. Por isso, vai continuar a palavra a partir do versículo 28, que lemos de Gálatas. Dessa maneira, dessa forma, não pode haver judeus nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque somos todos um em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que nos leva a compreender esta palavra? Primeiro, que nós somos, o que é ser filho de Deus. E segundo, o que é ser herdeiro da promessa. Ser filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Gálatas 4, 4 a 7 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então nós somos adotados, nós não nascemos filhos de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos e aceitamos por fé Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso nos confirma a palavra do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso, sendo filho, nos tornamos descendentes de Abraão em fé. Assim fazemos parte da promessa de Deus, nos tornamos filhos da promessa, herdeiros do reino de Deus. O batismo não nos torna filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus.
Se a gente vê isso, a gente vê nos nossos encontros pré-batismais, que a criança ela não decide nada, os pais decidem por ela. Então ela tem que chegar à fé. E nós vemos na profissão de fé. Quando aceito a participar da igreja, aceito por fé Jesus, aí são batizados. E aí como diz o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. E herdeiros da promessa, herdeiros de Abraão, Isaque e Jacó. Nós nos tornamos descendentes de Abraão em Cristo Jesus pela promessa, pela fidelidade de Deus no Antigo Testamento, pela promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Lembra de Deuteronômio, capítulo 9, versículos 4 a 5? Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não porque merecemos, não porque somos bons, mas porque Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Deus não muda. Então, a bênção que nós temos hoje, a graça de Deus que temos hoje, é porque Deus é fiel a Abraão, Isaque e Jacó. E em Jesus Cristo, quando nos tornamos filhos de Deus, essa promessa, essa herança nos cabe também. Porque Deus livra uns e não livra outros? Essa era a pergunta. Os benefícios que recebemos quando cremos em Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu creio que nós forçamos e fizemos coisas que não é do agrado de Deus. Mas quando as coisas apertam e ficam difíceis, aí apela-se para Deus, para que Ele faça a nossa vontade e que Ele faça o que nós queremos. O desafio que Deus nos coloca é buscar a Deus todos os dias, toda hora, em todo momento. Viver esse Deus todos os dias. Creio também que os planos de Deus são diferentes dos nossos. É que Deus tem misericórdia de quem lhe aprover ter misericórdia. Não somente em fé dizemos que seja feita a tua vontade. Fiquei pensando num exemplo. Se você tem filho, se você não tem filho, se você tem alguém que você cuida, tem alguém que você dá presente, que você tem um carinho diferenciado, os filhos, eles têm tudo o que é possível, que se pode oferecer. Eu acho até que mais do que o suficiente. E eles têm isso a qualquer momento. Tu não tirarias um pouco do teu filho para dar a alguém que não tem nada? Eu creio que Deus é assim. Ele tira um pouco do que é nosso, dos seus filhos, para dar a alguém que precisa. Não que Ele esqueça, livra uns e livra outros. Às vezes Ele tem um plano diferente e quer que a gente olhe com outros olhos. Por isso, às vezes, Deus nos tira algo para dar a alguém que, creio, que precisa mais do que nós. O que eu aprendi após a Páscoa? Primeiro, Jesus, quando morreu na cruz, pelo meu pecado, Ele me deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Em segundo, essa nova vida, essa nova oportunidade que Deus me deu, é a transformação de vida, é a mudança da minha vida. Eu diria, é fazer a diferença com essa oportunidade que Deus me deu. E em terceiro, fazer a diferença, eu diria que era influenciar os outros com o meu melhor após Cristo. Não o meu melhor antes de Cristo, porque eu creio que é pior. Mas influenciar é o que o outro, diria assim, é que quando o outro olhe para mim, quando o outro olhe para ti, ele diga, eu quero viver essa fé que vejo em ti. Isto é influenciar. Quando as pessoas olham para nós e dizem assim, eu não quero ser igual a ti,
mas eu quero viver a tua fé. E isso Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é ser igual a Paulo, mas ser igual à fé em Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, isso nos conduz como filho. Eu sou filho de Deus a partir de crer e aceitar Jesus em fé e por fé. Ser filho de Deus, isso me traz responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. Não coloco a culpa nos outros. Não boto desculpa nas outras coisas. Não arranjo desculpa para os meus erros. Mas eu assumo a responsabilidade que agora, como filho de Deus, eu preciso ser diferente e influenciar as pessoas. Além de ser filho, eu sou herdeiro. E ser herdeiro da promessa, isso me traz paz e desafio. Como é bom ter um Deus que te dá paz, um Deus que te aquieta, um Deus que tem algo melhor preparado para ti, que é a vida eterna. E isso ele diz, aceita esse desafio e seja um ministro da palavra, seja um discípulo, seja um evangelizador. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te guardando, que Deus possa conduzir a tua vida em nome de Jesus. Amém.